4h32, estamos de volta no seu rádio e também lá no YouTube. Vem participar com a gente em Jovem Pan News Paraná. Procura na barra de pesquisas do YouTube, já vai encontrar a transmissão ao vivo. Aí você vai lá no nosso canal e deixa também a sua opinião no assunto desta tarde. O que você acha sobre a redução de penas para os condenados do 8 de janeiro? Já está sedimentada a conversa lá no Congresso Nacional, mas dá tempo de você também, como deputados e senadores, deixar o seu voto lá na nossa enquete, combinado? No final do programa, a gente traz aqui a avaliação da audiência. Pois bem, você já sabe que nessa tarde aí, Câmara e Senado juntos derrubaram o veto de Lula e esta mudança vai impactar aí os condenados do 8 de janeiro e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar, inclusive, agora o momento em que essa derrubada final é feita para confirmar, portanto, que o veto foi enterrado de uma vez por todas. Vamos assistir. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Eu vou proclamar o resultado. Votaram sim 24 senadores e senadoras. Votaram não 49 senadores e senadoras, no total de 74. Rejeitado no Senado Federal. O veto vai à promulgação, ressalvados os dispositivos prejudicados. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Mais um dia de clima de final de Copa do Mundo ali, oposição lavando a alma. Comemoração, para você que está no carro, era de torcida mesmo, todo mundo com os celulares ali em riste para filmar o momento do anúncio feito por Davi Alcolumbre. Foi a voz que você escutou aí, o presidente do Senado, e portanto ele colocou o resultado lá no Senado: 49 votos, maioria esmagadora para derrubar o veto que foi dado pelo presidente Lula e 24 pela manutenção. Você sabe que entre os 3 senadores do Paraná, um está viajando, é Euriovisto Guimarães do PSDB fora do país, portanto não participou ontem da avaliação de Messias e hoje tampouco dessa questão, mas você teve Sérgio Moro e Flávio Arnes, que a nossa produção informa, votaram aí pela questão da derrubada do veto. E na Câmara dos Deputados, onde esse assunto passou primeiro nesta tarde, foram 318 votos a favor da derrubada e 144 contra. No caso aqui da nossa bancada do Paraná, a maioria também acompanhou a movimentação e o entendimento de que as penas que foram colocadas não têm sentido, que era preciso buscar uma revisão. Então, 21 deputados federais do Paraná votaram a favor, 6 contra, são nomes ligados à esquerda, ao PT, uma abstenção do deputado Beto Preto e 2 não votaram, Luciano Dutti e também o deputado Vermelho. Nós vamos conversar, inclusive, a partir de agora, sobre as consequências da derrubada desse veto, a questão da dosimetria e o que acontece daqui para frente, além, é claro, do impacto que envolve aí essa crise do governo federal com recados duros dados 2 dias seguidos pelo Senado. É o nosso quadro Ponto de Vista. Na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir esse tema ao vivo, estamos recebendo o doutor em Direito, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e advogado, doutor Rodrigo Kanayama. Muito boa tarde, bem-vindo ao Pan News Opinião. Boa tarde, Manu. Tudo bem com vocês? Tudo certo, muito obrigado pela presença e também já estamos conectados remotamente com o analista político, publicitário e especialista em marketing político, Guto Araújo. Guto, também seja muito bem-vindo. Guto, a gente ainda não conseguiu te ouvir, acredito que seja um microfone fechado por aí, a gente vai tentar restabelecer certinho, vamos ver se já chegou o áudio. Vou inclusive então já passar a primeira pergunta para você também, né? Como aí especialista em marketing político, analista político, como fica, a pergunta que eu tenho para você, a situação do governo federal agora até o final desse mandato, né? Independente da eleição, para governabilidade, articulação com o Congresso Nacional, qual o peso dessas 2 derrotas aí importantes que a gente viu acontecer hoje e ontem? Muito boa tarde.
Ainda não estamos conseguindo te ouvir, Guto. A nossa produção aqui vai conversar contigo para a gente tentar restabelecer o contato e conseguir te ouvir certinho. Então vou passar aqui a palavra para o doutor Rodrigo Canayama, que está com a gente aqui no estúdio. Doutor, bom, vou repassar a mesma pergunta, né? Como fica a situação do governo federal? É claro que a gente sabe que tem um peso eleitoral tremendo, porque isso vai virar pauta aí eleitoral nesse ano de 2026, mas mais do que isso, eu queria entender mesmo de funcionamento ali de estrutura, porque a gente sabe que muito do funcionamento do governo federal depende da articulação com o Congresso, e parece que é a maior derrota que a gente já viu ali numa articulação que também já não vinha muito bem alinhada, né? Então, o que esperar desses próximos meses? Bom, os próximos meses vão ser bem animados. Nós vamos ver aí momentos que vão ser tensos, né, na relação entre os poderes. E, obviamente, é sempre bom ver os poderes funcionando de forma harmônica, o que nós não vamos ver nos próximos meses. Mas era inesperado, né? Nós não imaginávamos que aconteceria o que aconteceu ontem, e foi um grande recado que o Congresso passou para o governo, né? Então ele se manifestou contra o governo e contra o Supremo Tribunal Federal, de certa forma também, né? Então há uma manifestação muito forte do Congresso dizendo que o governo não está com essa bola toda, que ele não tem o apoio que ele precisa, e isso indica uma conduta para os próximos passos para o governo. O governo vai ter que agir a partir daí. E claro que o governo também não se sentiu muito feliz, vai retalhar. Então provavelmente na semana que vem nós veremos várias ações do governo, né, a partir do presidente Lula, para retalhar, né, o que o Congresso fez, como por exemplo, vai retirar cargos, vai reorganizar o governo e vai se sentir cada vez mais sozinho, né? O que o Congresso quis mostrar é que o governo realmente ficou sozinho. E isso tem impacto para a vida de todos nós. Claro que não tão diretamente, mas vai ter impacto na vida das pessoas, porque nós temos em breve eleições, e nós teremos candidatos que serão eleitos, e isso muda todo o quadro, né? Porque mostra que o governo está fraco, que não tem apoio dos parlamentares, e isso impacta também as eleições dos estados, porque os estados também acabam refletindo o que acontece no aspecto nacional. Então, obviamente que teremos um impacto geral com relação a isso. Com relação ao Supremo, a situação fica pior, né? Porque o Supremo tem agora só 10 membros até a próxima nomeação, vai demorar, certamente não será neste ano, embora haja uma discussão interna no governo, né? Se deveriam indicar um novo agora, um candidato, especialmente uma candidata negra, por exemplo, foi uma sugestão para que fosse mais simples a aprovação, não houvesse resistência, mas mesmo isso é difícil, porque é imprevisível, e se o governo levar mais uma pancada, fica pior ainda, né? Então, não sei se vai acontecer alguma coisa até o final do ano, e o Supremo vai caminhar com esses 10 membros de forma difícil, porque para discussão de alguns temas, como por exemplo ações diretas de inconstitucionalidade, você precisa do voto de 6 ministros. Se você não tiver voto de 6 ministros, você não consegue declarar uma lei inconstitucional. Então dificulta também o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos toda essa situação que traz um quadro totalmente novo. Nós não imaginávamos até o final da tarde de ontem, ou o começo da noite, que nós teríamos uma novidade. Guto Araújo, agora sim acho que a gente vai conseguir ouvi-lo também, então reforço as minhas boas-vindas e o boa tarde, e vou passar o questionamento para ti nesse sentido também, o que esperar, mas mais do que isso, a sua visão ali como analista político, como marqueteiro até mesmo, como faz, né? Olhando primeiro para o governo federal para tentar reverter minimamente essa situação, e oposição para tentar surfar cada vez mais nessa onda, de olho na eleição. Sim, boa tarde. Olha, realmente a derrota de ontem não era prevista, a de hoje já era prevista, né? Mas de qualquer forma, se a gente analisar por vários dados dos institutos de pesquisa, especialmente aí a Quest e a IDEA, nos últimos meses, nesse ano, o que a gente vê é um problemaço para o governo federal e para o Lula, que é a seguinte pergunta: você quer que o governo continue? O governo merece continuar ou não merece continuar? E a maior parte das pessoas, acima de 50, já está em 54 o índice da IDEA, diz que não. E esse é um índice delicado, importante e com muito peso para a próxima eleição. Então, a cada derrota dessa, a cada facada cirúrgica
dessa da oposição, o governo sofre e cada vez mais patina para entender como sair desse lamaçal, porque internamente, na fisiologia interna, as traições, elas abalam muito as bases, não é verdade? Então, essa foi uma vitória já daqueles que pareciam aliados ao governo atual, ou seja, presidente do Senado, mais Alexandre de Moraes e tal, que fazem aí uma força de maioria dentro do STF, principalmente contra essa pequena aliança que se formaria de Mendonça e Messias dentro do Supremo, não é verdade? Guto, e aí há muito da análise sendo feita hoje também da importância do centrão em ambas as derrotas, né? Porque a gente sabe que ali a oposição tem os seus números, a base do governo também, e sozinhos não conseguem vencer nada. Fica o centrão ali como um pêndulo, né, no meio de tudo isso. E muito de análise a gente viu de que o centrão já estaria fazendo os cálculos de olho nas eleições, não querendo ficar em um barco justamente que está vendo que está começando a afundar. É o fator que marca definitivamente a debandada do centrão da base do governo, na sua opinião? Olha, eu não sei se é exatamente uma debandada. O que eu vejo é que os reflexos já são muito latentes em algumas configurações e coligações estaduais. Por exemplo, Rodrigo Pacheco em Minas Gerais, não é, que era o preferido de Alcolumbre para essa posição. Ele agora entra numa situação que pode comprometer a pré-candidatura dele. Realmente estava demorando a assumir essa pré-candidatura e agora vai ter que ter uma nova definição sobre isso. Eu não acredito que o governo tome qualquer decisão nesse sentido de indicação nesse momento. Acho que a poeira vai abaixar e essa indicação será feita pós-eleições. No entanto, as estruturas ficam abaladas justamente por essas ligações, esses links entre os governistas e o centrão. Cada estado é um caso específico e aqueles que não estão, em que não está definida essa polarização, ou seja, os dois lados definidos, ou, como no caso de Goiás, que tem uma sucessão muito forte, muito bem definida, com o Caiado saindo com 84% de aprovação do governo, e que significa que o escolhido dele, Daniel, provavelmente será eleito. Assim, existem algumas situações específicas que o cenário é claro, mas onde está indefinido, está muito indefinido. Ouvi aqui também que acho que é importante levar para nossa audiência o pós-aprovação dessa questão da dosimetria. Claro, tem ainda a promulgação do texto, a gente vai entender se o presidente da República vai ter interesse em 48 horas em fazer essa promulgação. Se isso não acontece, fica nas mãos mesmo do Alcolumbre, né? Nos dois últimos dias, inclusive, mais poderoso ainda do que já é a cadeira do presidente do Senado, mas vai ao Supremo Tribunal Federal para poder fazer essa equalização, porque muita gente se pergunta, mas daí passa a valer imediatamente? Como é que fica esse cálculo das penas? E acho que uma parcela da curiosidade, em especial em relação à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, naturalmente. Exatamente. Os jornais agora, Rafael, estão fazendo já o cálculo aqui quanto cairiam as penas, né? Então todos os jornais já estão mostrando uma simulação. Mas a lei passa a viger, né? Ela imediatamente passa a produzir efeitos e na lei penal, a lei penal mais benéfica para o réu retroage. Então, obviamente, vai atingir a todos os que foram condenados. Então, vai recalcular a pena. Obviamente que não teremos aí um resultado imediato para os apenados. Eles vão continuar presos nesse curto prazo, né? Porque não vai mudar tanto assim, mas eles vão ter realmente uma redução total de pena, né? Existe uma redução até significativa, se não me engano, pelo cálculo da imprensa, o ex-presidente vai ter uma redução de 27 para 22 anos, aproximadamente, algo assim, né? Então vai ter assim um impacto, né? E isso passa um recado bem importante pro governo, né? E pro Supremo também, né? Porque mostrou que talvez ou tenha havido um exagero.
Então, uma resposta para ambos os poderes do Congresso. Mas eu diria mais, até que ontem, quando houve a rejeição do candidato, né, o Messias, na verdade o que fez o Senado Federal também foi fazer um, entre aspas, mini impeachment de ministro. Porque agora o Senado vai ser menos cobrado por causa dos demais ministros, pelo menos no curto prazo, porque ele recusou um candidato do presidente, né? Então, talvez no curto prazo isso atenda ali alguns anseios de algumas pessoas que queriam a abertura do impeachment. Então, teve esse mini impeachment, né? E agora nós teremos os próximos capítulos, que pode ser que resultem em algo mais. Porque o problema é que os candidatos que vão se candidatar ao Senado e que não são incumbentes, né? Não são senadores hoje, eles vão levantar a bandeira do impeachment, uma grande parte, e aqueles que estão já no Senado, que são os incumbentes, né? Eles vão ter que defender essa pauta. Fizemos alguma coisa, algo foi feito, demos uma resposta. Exatamente, talvez sejam cobrados até por mais coisa, né? Então, tudo vai girar em torno dessa conduta com relação ao Supremo Tribunal Federal. Neste ano, a eleição do Senado é dessa forma. E a vantagem que a eleição do Senado, embora seja majoritária, ela não depende de uma maioria absoluta, né? Então, isso facilita o acesso de alguns candidatos que são mais radicais, etc., que podem defender bastante essa pauta. Queria ouvir o Guto também sobre a seguinte questão. A gente está falando, né, sobre esses recados que foram dados para o governo com 2 derrotas históricas seguidas. Mas o governo, ao que tudo indica, estuda aí, portanto, elevar, né, essa disputa. Primeiro com a questão de vingança ou retaliação em relação, por exemplo, a quem teria traído, né, na conta do Messias, procurando lá indicação de cargos, maneiras de tirar ali certos benefícios que o governo teria com esses nomes. E segundo, até trazendo essa tônica de que ali uma ala, né, mais militante, agora o Lula deveria indicar uma mulher, quem sabe uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal fazendo a indicação. Vale a pena, do ponto de vista de estratégia, depois de 2 recados tão claros, subir ainda mais essa aposta? Qual que é a sua visão sobre essa questão, Guto? Olha, diante da fragilidade e dos golpes sequentes no governo, eu acredito que não. E Ulisses Guimarães tem essa frase, né, que não se faz política com o fígado. Então, uma vingança agora eu acho que seria bem ruim para a imagem do governo. É lógico que eles vão deixar a poeira baixar. Tem partido, inclusive, que se absteve nessa votação, como o MDB, mas eu creio que assim, agora é um momento de chamar todo mundo, conversar e entender qual é a estratégia nacional para a próxima campanha. Porque é lógico que você tem que costurar ponto a ponto, regionalmente, essas estratégias, mas, sobretudo, é uma estratégia nacional em que Flávio Bolsonaro, também com uma postura um pouco mais amaciada, vamos dizer assim, desse momento, ele vai ganhando terreno, não é? Então, e se ele vai ganhando nessa proporção e o governo tendo esses baques, essas feridas também nessa proporção, quando chegar lá na frente, essa máquina vai estar bastante desgastada. Então, a gente já vê diferenças regionais. Por exemplo, a Bahia, que sempre foi um reduto muito grande do PT, que tinha uma vantagem nas últimas eleições lá de 75%, né? Já não tem mais essa vantagem, né? Já tem pesquisa dando um empate entre o PT e o ACM Neto. Então, é uma questão de olhar para o cenário nacional, entendendo as regionalidades e traçar uma estratégia macro, porque eles podem realmente escorregar aí. Agora, uma dúvida, depois, por exemplo, né, no momento de crise, então, para o governo, né, que já viu que as coisas não vão bem e que não está com essa moral toda. Por exemplo, você aceitar a derrota, aí tem aquela imagem que circulou do Messias chorando no carro, né, a indignação da Gleisi Hoffmann nas redes sociais, você percebe ali que há uma amargura de fato, né, uma tristeza e também ali esse espírito de retaliação. Se recolher pura e simplesmente respeitar esse momento, não pode ser interpretado também
como uma visão de fraqueza, né, de não dar uma resposta rápida, que é isso que muitas vezes tendem a fazer. Não, então vamos reagir, vamos buscar ali essa resposta. Você mencionou uma estratégia nacional de construção, mas nesse caso, né, essa questão de você ter a passividade, não, então aceitamos aqui essa derrota, vamos repensar, também não pode reforçar um espaço para a oposição celebrar ali essas derrotas do governo? Certamente. E aí eu vou citar um outro autor, eu vou citar o Adam Perzovsky, que é de Como Salvar a Democracia. Ele diz assim, a democracia é feita da derrota, né? É um sistema onde os partidos perdem eleições, e eleições em todos os níveis. Essa foi uma derrota previsível, possível, não acontecia desde o século XIX, mas tá lá, tem uma série de questões técnicas nessa avaliação e avaliaram dessa forma. Não creio que pode se levar assim como uma derrota do seu time de futebol do bairro, né? Eu acho isso panfletário num nível assim muito amador. Não é assim, né, que se constrói uma democracia e um sistema saudável. Ontem tem até uma imagem, eu acho que de ontem mesmo, o Flávio Bolsonaro chamando o líder do PT, o Jacques Wagner, para conversar num encontro, assim, que eu achei uma imagem super amistosa, assim, uma imagem saudável. Então, eu acho que é nesse sentido, né? A gente já teve uma série de percalços polarizados aí dos dois lados, mas os dois lados já ocuparam a presidência da República, e assim é a democracia, e tem que se aceitar. Doutor Canayama, para a gente ir se encaminhando para o final, infelizmente porque estamos ficando sem tempo, queria retomar um ponto que o senhor trouxe anteriormente, de que é um recado político muito forte, vai pautar a eleição, mas também é um recado ao Supremo Tribunal Federal. Até o senhor chegou a comentar ali para um aceno, né, para um encaminhamento ou não de um impeachment de um ministro de Supremo. Queria entender se você vê isso como uma abertura ali de caminho, de repente, para isso acontecer, mas mais do que isso, como que esse recado do Senado deve cair também no Supremo Tribunal Federal, né? Que está mais atento, está mais vigilante, deve ter impacto, por exemplo, num encaminhamento do Código de Conduta que está travado por lá. Esses reflexos para a gente olhar dentro da Suprema Corte também. Eu também percebo que existe uma movimentação interna dentro do Supremo, né? Então, nós lemos aí na imprensa que possivelmente há a participação de alguns ministros em prol tanto da rejeição quanto da aprovação, né? Então, existe essa movimentação que mostra um grande fracionamento da corte, né? Isso é muito ruim para a corte porque a enfraquece bastante, porque as forças contrárias nesse caso teriam vencido, né? Que é a aprovação do Código de Ética que nós estamos aí também apoiando, né? Então temos que ficar vigilantes nesse ponto, porque é possível que depois dessa decisão o Senado também tenha ficado parcialmente satisfeito com o resultado, porque atende ao que os parlamentares querem. Obviamente nós temos eleições para aqui os próximos meses, né? Então isso pode acabar arrefecendo nas próximas semanas a discussão sobre o Código de Ética, porque já atendeu o que o Senado queria. Então é muito complicado. Mas só para concluir aqui, Manu, eu concordo também com o que disse o Guto, né? E até adiciono aqui mais um ponto aqui sobre o Przeworski, que é o autor que ele citou. O Przeworski, nesta mesma obra, inclusive, mostra que grande parte das transições de poder foram violentas. Ele diz quase metade lá no início do livro, inclusive. O que demonstra que a democracia não é algo dado, é algo construído. Então, essas discussões, a perda, né, o ganho de algum candidato, faz parte do jogo, né? Então a gente tem que respeitar tanto no Supremo quanto a escolha ontem ou a rejeição. Isso faz parte do jogo e está sendo observada aí todas as regras que regulam a situação. Quero agradecer os nossos dois convidados aqui no Ponto de Vista, o doutor em Direito, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, o doutor Rodrigo Canayama. Obrigada pela participação. E também o analista político publicitário, especialista em marketing político, Guto Araújo. Obrigada, Guto, pela presença. Obrigado. 4 horas e 57 minutos.